Oi, gente, tudo bem? Ah, Vim aqui hoje falar com vocês sobre um assunto que eu acho super importante a gente falar sobre isso, tá? É um assunto que eu vejo as pessoas falando muito pouco, em partes, na verdade, porque todo mundo fala, e ultimamente tem falado muito, sobre a elevação de energia, né? Mudar a nossa frequência que a gente está vibrando para a gente conseguir sair dessa bola de neve. Eu acho importante falar que, assim, nós somos constituídos, grande parte do elemento água, né? Nosso corpo, grande parte dele é constituído de água. E a água tem um estudo feito, é óbvio que eu não vou entrar em detalhes hoje, eu vou só falar uma parte, tá? Pra vocês verem como é importante, na verdade. A água, ela, se vocês ampliarem as moléculas da água, ela tem um formato, tá? E esse formato ele modifica às vezes quando tá, enfim, cristalizado a água ou quando tá em uma outra frequência. E é aí que eu quero chegar. Quando a gente adoece, o nosso corpo ele tá vibrando em uma outra frequência. O nosso corpo tá com um campo de energia muito baixo, tá? Ele tá com menos de 62 Hz, tá? E normalmente o corpo tem que ter mais do que isso, tem que ter no mínimo 62 Hz para ser um corpo saudável. Os nossos órgãos, cada órgão nosso tem uma vibração exata, tá? Cada órgão da gente vibra em uma certa frequência e todos eles são mais ou menos em torno de 60, 58 no máximo, quer dizer, no mínimo. Enfim, tá? Então, quando a gente quer mudar a nossa frequência, a gente pode utilizar de várias coisas para fazer isso. Uma das coisas são os cristais, que eu falo muito deles, eu bato muito nessa tecla, porque os cristais, eles são parte da Terra, eles estão aqui muito antes da gente, então eles têm uma energia poderosíssima. Dependendo do cristal, ele é feito para mais para um determinado tipo de coisa, por exemplo, ajudar na intuição, ajudar na mediunidade. Outro é mais para ansiedade, outro é para afastar as energias negativas, enfim. Então a gente pode usar dos cristais para isso, tá? A questão é que às vezes a gente não precisa utilizar de coisas físicas para mudar o nosso campo de energia. Tá certo que os cristais ajudam muito, tá certo que a cromoterapia ajuda muito, o reiki, os serviços de religião em geral, as limpezas espirituais, os banhos, tudo isso modifica a nossa energia, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tá doente, o nosso corpo ele tá vibrando numa outra frequência, as nossas moléculas, as nossas células se modificam. E a parte da água que a gente tem no corpo, a estrutura dela fica diferente do que ela normalmente tá. Então, quando a gente modifica a água, quando a gente faz uma água solarizada, quando a gente faz uma água energizada, quando a gente faz uma água reprogramada para aquilo que a gente quer, e a gente ingere aquilo, a gente consegue chegar no ponto que a gente quer modificar no nosso corpo, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma água solarizada, vou dar um exemplo bem básico, com água verde, tá? Com luz verde. Eu posso fazer para saúde, então eu quero modificar alguma coisa na saúde no geral, ou para dor, enfim, tá? Então a água é um ótimo jeito da gente mudar a nossa frequência. Fazer uma água solarizada, fazer uma água reprogramada, gente, isso é ouro, tá? Mas eu quero explicar também por que disso. A água, ela tem uma estrutura, como eu falei já, e eu vou postar fotos no meu Instagram. A água tem uma estrutura. E quando a gente tá doente, quando a água mesmo é submetida a energias negativas, ela se modifica também, tá? E quando ela é submetida a energias positivas, a energia do agradecimento principalmente, as cores, a cor verde, a cor azul, a luz solar, tudo isso ela modifica também a sua estrutura, tá? Então,
o que da questão é a água no nosso corpo. Toda a água que a gente tem, tudo isso se modifica quando a gente está doente. Então, para elevar a nossa energia, para elevar a nossa frequência, a gente tem que utilizar de várias formas, tá? A gente pode utilizar das pedras, da água principalmente, tá? Basicamente era isso. O que eu queria falar também é que como a água ela se modifica com a luz, com a cor, enfim, a estrutura dela, quando a gente pensa, já que a gente é feito de água, quando a gente pensa, e aí vem a lei da atração, tá? E aí vem o segredo que as pessoas tanto falam. Aquilo que tu tá emanando com o teu pensamento, que vibra uma certa frequência em hertz, ela repercute no teu corpo. Então, se tu tá com raiva, se tu tá com ódio, se tu tá triste, se tu tá com medo, se tu é orgulhoso, tudo isso vai se manifestar por meio dos teus pensamentos, por meio dos teus sentimentos e vai repercutir no teu corpo. Em forma de quê? De doença, tá? Basicamente é assim que funcionam as coisas. Então, como a gente é grande parte constituído de água, o pensamento é uma grande frequência que a gente emite e o nosso corpo absorve essa frequência, a água que a gente tem no corpo absorve essa frequência e modifica as nossas células, modifica o funcionamento do nosso corpo e a gente acaba padecendo. É aquele velho ditado que cabeça vazia, oficina do diabo, né? Basicamente isso. Se a cabeça não tá boa, o corpo padece. Então, isso é o resumo, tá, gente? Isso é bem resumido. Vocês podem até pesquisar na internet, isso é verídico, tá, gente? Isso aí tem pesquisas, inúmeras pesquisas de físicos, tá? Sobre a molécula e a estrutura da água. Então, quando eu falo pra vocês, pensem em coisas boas, pensem no que vocês querem, agradeçam, não é porque eu tô tentando ser uma pessoa extremamente positiva e que eu tô enlouquecendo e que eu não tô vendo o que tá acontecendo com o mundo. É claro que a gente tá vendo, mas a gente tem que modificar o que a gente tá pensando pra gente conseguir nos modificar e modificar o meio que a gente vive, modificar o nosso ambiente que a gente vive e as pessoas que a gente tem contato. A gente primeiro se modifica e depois a gente modifica o mundo e as pessoas, a sociedade ao nosso redor. Tá? Então, criem uma frase, por exemplo, assim, pode ser bem básica, como meu corpo está voltando a um estado natural de saúde, e vai repetindo isso ao longo do dia, vai repetindo várias vezes, mesmo que tu não acredite, tu tá mudando o teu pensamento, e enquanto tu tá mudando o teu pensamento, tu vai começar a mudar a frequência que tu tá emanando, e o teu corpo vai absorver uma outra energia, sem ser a energia de ódio, sem ser a energia de medo e essa frequência toda. Eu espero que eu tenha sido clara com vocês, tá? Resumindo, o assunto era esse que eu queria falar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me mandar e eu respondo, ok? E um beijo e até a próxima.